Devemos deixar Deus desconstruir, né, ô pastor? Todas as fortalezas, né? Segundo aos Coríntios. Os Coríntios 10, 4. Segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. 10, 3, 4. E aí, pastor? Leia para nós, segundo aos Coríntios 10. Vou ver aqui. Segundo aos Coríntios 10. Eu sei que eu vou arrumar lá o microfone, tá ruim. 10, Cadê você? 3, 4. Segundo os Coríntios 10, na tradução corrigida fiel, né, meus irmãos? Andando na carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então é o conhecimento, né? Não é o entendimento. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá vendo, pastor? Destruindo argumentos. Segundo Coríntios 10. Versículo 5. Segundo Coríntios? Segundo Coríntios 10. Destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É o conhecimento, não é o entendimento. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Toda a mente, né? A obediência de Cristo. Glória a Deus. Estou vendo minha tradução aqui na Ara. Tradução Ara. Que as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento, e levanta cativo todo pensamento, né? Pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Então isso aí, né, pastor? Temos que ter cuidado com isso aí, né? Temos que ter muito cuidado, né? Que às vezes até nós pode carregar, ter essas coisas, né? Essas fortalezas, são sofismas, né? Altivez, né? Se levanta como conhecimento de Cristo, de Deus, né? Então Deus chamou nós para conhecimento, né? Para conhecer a Cristo. Não para querer entender, né? Deus. Isso é perigoso, né? Então Deus nos chamou para nós conhecer a Ele, né? Conhecendo Cristo. Não querer entender Ele. Amém. Esse é o problema nosso, né? A gente quis entender, né? Em vez de querer conhecer Ele, não queremos entender. O problema da humanidade, na igreja, né? Nós cristãos e no ser humano, né? Na humanidade, né?
Essa é a queda do homem, foi a queda do ser humano, ele querer entender. E a partir do momento que ele entende, aí ele se encontra na razão, né? Aí ele se encontra no direito dele. Mas, graças a Deus, né? Deus nos deu Cristo para destruir isso aí, né? Para desfazer isso aí, né? Nós temos que estar atentos, que sair vigiando isso daí, né? Que nós não fomos chamados para entender. Porque entender, mas já entendia antes, né? Quando nós estávamos sem Jesus, sem Cristo, sem a vida. Por que nós éramos daquele jeito? Porque nós entendíamos que era daquele jeito, né? E procurava entender mais ainda, né? E achava que estava na razão. Você acha isso? Não. É isso mesmo? O que você acha? Então, meus irmãos, glória a Deus. Lá em Mateus 11. Então, essas fortalezas podem estar na minha vida também, né, pastor? Com certeza. Pode ter na minha vida também. Eu crio essas coisas e o inimigo também cria, né? Ele criou muito isso aí, né? O inimigo, ele coloca muito isso aí na religião, né? As fortalezas tem muito na religião. Começou com Eva, né? Lá no jardim. O inimigo falou para ela, olha, o dia que você... Porque Deus sabe, o dia que você comer, vocês serão como Deus, né? Conhecendo, né? Sabendo, né? O bem e o mal. E a mulher olhou para a árvore e viu que era árvore boa, né? De se comer e de dar o quê? Entendimento. Amém. Ela foi e comeu. Foram abertos os olhos de ambos. Viram que estava nu. Então ali começou, né, meus irmãos? Mateus 11, 28. Então temos que estar ligados nisso aí, meus irmãos. Esse mistério, hein? Jamais, nunca vai querer entender Deus, né? Mas é conhecer o Pai. Glória a Deus. É conhecer o Pai, né? Porque Deus enviou Jesus não para nos revelar, né, a sua divindade, o seu poder, mas para nos trazer a revelação do Pai, né? Amém. A paternidade, né? Deus enviou Jesus ao mundo não para nós entender o poder dele e entender ele, mas para nos dar a revelação da paternidade, nos trazer a filiação. Essa é a obra de Deus em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Depois nós vamos tocar nesse assunto aí, Deus permitir, né? Isso é importante, né? A gente tem essa compreensão espiritual, né? Junto com todos os santos, né? Mateus 11, você achou aí? Achei. Qual versículo? 28. 28. Que diz 25. que diz assim: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quis revelar. Aí está aos sábios e instruídos. Sábios e instruídos. Mas tá bom. Graças te dou, ó Pai, Senhor no céu e na terra, que ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, né? E revelaste aos pequeninos. Tá vendo? Sim. Ocultou de quem? Os sábios, Instruídos, que os entendidos. instruídos. Ocultou dos sábios
e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Então não é... Lembrando aqui dessa época quando Jesus falou, quando fala dos sábios e entendidos naquela época, lá dos instruídos, está falando de quem? Deixa eu tirar aqui, Marcelo, pra você. Dos doutores da lei, né? Acredito que... Pode falar mais. Estava mais direto aos doutores da lei, né? Amém. Que eram realmente entendidos na lei mesmo, instruídos na lei mesmo. Só que Jesus ocultou para eles. Porque qual era o problema deles? É deles achar que eles entendiam. Então, é uma questão com Deus, não é entender, não é ser sábio. Isso aí é coisa do homem, né? E o inimigo está no meio, né? Mas é o conhecimento, né? É o conhecimento. Glória a Deus. Você só vai conhecer uma pessoa tendo uma relação com ela, né? Com certeza. Certo? Teu relacionamento, né? Para conhecer ela. Você tem que ter uma amizade, tem que ter uma comunhão com ela pra você conhecer uma pessoa. Entendeu? Agora, entender não depende disso, né? Não. Você entender uma questão, entender uma pessoa, não depende disso. Glória a Deus. Mas para conhecer, depende de uma relação. E falando de Deus, aí depende de revelação. Amém. Amém. A conhecer Deus é só por revelação. Poderíamos dizer por uma visão, né? Glória a Deus. Se nós tivéssemos uma visão do Pai, meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então ocultou dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Então eu tenho uma sabedoria humana, carnal, né? Eu posso ler a Bíblia e entender bem a Bíblia. Mas esse entendimento aí, né? Tá reprovado, né, pastor? Então Deus chamou nós para o conhecimento. Deixa eu ver onde que está isso aí. Eu gosto de 2 Coríntios 4. Eu gosto de 2 Coríntios 4. Efésios também fala, né? Que é o propósito do pastor aqui, né, pastor? 2 Coríntios 4. O propósito aqui não é trazer uma palavra assim de evangelização, de salvação, né? Embora ela possa alcançar também, né? Edificação, né? Embora ela possa alcançar também. Mas é para edificação, né? Mas é para edificação da nossa vida espiritual, né? Eu abri já aqui, o que eu falei? 2 Coríntios 4. Aí eu acho que é o versículo 18, deixa eu ver. Não intentamos nós as coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Amém. Amém? Não é isso aí, né? Não é isso aí não. Não. Aí falou de revelação, né? Alô? Não atentando, não é para as coisas falou que de lado vem. das coisas, as coisas não. Entender, né? As não coisas entender que as se que se vê. Aí falando do lado natural, do homem são natural. temporais, são temporais. Aí você vai entender, mas as que não se veem, aí você vai conhecer. Essas coisas que você vê, elas são temporais, passa, né? Mas as coisas que não se vê, elas são eternas. São eternas. Aí é visão, aí é uma revelação. Aí você vai conhecer, né? Glória a Deus. Maravilha. É o versículo 6, né? Versículo 6 que fala sobre... Porque Deus que disse que das trevas, isso mesmo? Porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Jesus Cristo. Conhecimento da glória de Deus, né, que é a face do Senhor Jesus. Aí entra lá em Romanos 12, então, também, né? Não conforme com esse mundo, mas transformar as vossas mentes, né? Para que seja renovação da vossa mente, para que qual seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Então, o conhecimento humano, você não vai entender das coisas do reino, das coisas de Deus. Conhecimento. É. Entendimento humano, né? É.
conhecimento humano é a teologia nossa que nós criamos, né? É bom, né, ter o conhecimento humano, tudo, né, mas a maior, Nas é a coisas revelação, naturais, né? É a palavra rema, né, As revelada. coisas naturais, né? Mas falando de Cristo, aí é a revelação do Pai, né? O homem natural não compreende as do coisas Pai. do Espírito, né? O homem natural. Vamos ler lá. Então é o conhecimento, né? Isso. Deus enviou Jesus para nos trazer a nós o conhecimento do Pai, né? Da paternidade, né? Conhecer a filiação, né? Não o seu poder, né? Não o poder de Deus. Glória a Deus. A filiação, né? A Mas paternidade. a paternidade, de Deus. revelar o Pai, né? Revelar o Porque Pai. até antes Deus não tinha se revelado como Pai, né? Manifestado como Pai, somente como Deus, né? Isso veio com o povo de Israel, né? Com a nação, com os judeus, né? Agora Já era promessa, né? Agora através do Filho, né? Agora de Jesus é aí- revelar o Pai. Aí revelou o Pai, que é o eterno propósito de Deus, né? Ter uma família de filhos, né? Tendo Jesus como cabeça, como primogênito, né? Mas em Jesus começou essa revelação. Jesus trouxe a paternidade, né? A revelação do Pai. Eu gosto muito daquele versículo lá. Começa parecendo várias passagens para a gente ler. A gente já nem... Eu acho que é São João. Pode assim que pega. Ficar longe. Não, pode. É João 20. Você que tem que soltar a voz. Eu acho que é João 20. Acho que é João 20. Então o negócio com Deus, irmão, não é entender, é conhecer. Entender nós já entendia. Eu já entendia, né? Qualquer pessoa que lê a Bíblia vai entender. Mas segundo a sabedoria humana, né? Vai entender a sabedoria humana. Aí nós vamos criar, né? A nossa doutrina, o nosso entendimento, né? É o versículo 17, 16, 20, 17, 16. 16, 17. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, isso, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Se você for olhar assim nas ele só fala, fala sobre o Pai, é maravilhoso, isso aqui é lindo. Revelando o Pai mesmo, mostrando Pai, o Pai no primeira Filho, né? coisa que Através ele do falou. Filho, mostrando quem vê a mim vê o Pai, né? Isso aqui é maravilhoso. Primeira coisa que falou, subo para o meu Pai. A questão agora é Pai, já não é mais Deus. Levando Deus levando o homem à paternidade. Lindo, né? É maravilhoso, né? Subo para o meu Pai, que até antes, né? Qual pessoa que tinha dito isso até antes? Ninguém, nenhum ser humano. Então o assunto hoje é sobre a paternidade de Deus, certo? Eu tenho que colocar um tema em cima disso. Nós estávamos falando. Não, mas o assunto envolve essa questão aqui do eterno propósito de Não, Deus. eu sei, o eterno propósito, Sempre mas, vai envolver isso, mas né, o eterno propósito de Deus, primeiro é você entender que você é filho, né? É filho. E Deus é pai. A Certo. paternidade de Deus na sua vida. A Que nem você paternidade. fala, quando o povo de Israel estava lá atrás, Deus era como Deus para o povo, mas tinha um propósito de ser o pai. Pai. Aí através de Jesus aí veio a paternidade. Ele ainda falou um pouquinho de pai lá no Antigo Testamento. Ele falou um pouquinho, mas pouco, né, irmão? Porque nunca houve, né, no Antigo Testamento. Aí não existiu filhos de Deus gerados, né? Isso aí. Gerados, Fala um novo nascimento. Isso aí nunca existiu. Só quando Jesus ressuscita. Nem quando ele morre, mas quando ele ressuscita. Aí, na ressurreição que a aí vem a ressurreição. paternidade. Aí começa. Né? Gerar filhos. A ressurreição. Aí sim. Aí nós fomos ressuscitados com ele. E ele envia agora o Espírito, né? Que clama Abba, Pai, né? Glória a Deus. Então o assunto de Deus em Cristo
é a paternidade, é trazer a paternidade. Mas nós falamos muito de salvação. De vida eterna. Glória a Deus. Aí quando você sabe que você é filho, aí começa a transformação, né, Marcelo? Deus vai trabalhar em nós, né, para que nós venhamos ser participantes da natureza divina, né? Nós vamos ser transformados, né? De glória em glória. A obra de Deus em Cristo é essa agora. Através desse novo nascimento, que nós já nascemos, mas agora nós precisamos ser trabalhados. Transformados, né? É como fala a maturidade, né? Já nascemos de novo. Filhos né? Filhos ruiosos e técnicos para filhos ruiosos, né? Filho ruioso é um filho maduro, né? Isso. Então isso aqui é lindo, né? Eu subo para o meu Pai. Aqui começou, né? A paternidade, né? Subo para o meu Pai. O vosso Pai. Meu Deus, o vosso Deus. Jesus como pessoa, né? Jesus como uma pessoa, mas agora um filho de Deus da ressurreição, né? Glória a Deus. Então nós temos que deixar Deus desconstruir toda a fortaleza da nossa vida, né, pastor? Nós temos que deixar, né? Nós não queremos entender a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é para entender, mas Cristo não é para entender, né? Cristo é para conhecer o Pai, né? Quer ver, ó? Efésios fala de conhecimento, ó. Efésios capítulo 3, naquela oração que ele faz lá. Por isso eu me ponho, por esta causa, me ponho de joelho. Efésios capítulo 3, 11, né, acho? 16, certo? Efésios 3, 16 diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler todo o resto, tá? Mas é um pedacinho que vai falar que nós vamos entender. Que muitos pregadores pregam hoje aqui, causa, já coloca na causa vida material, física, né? E não é por isso, né? O pessoal usa isso aqui, né? Já aproveita o ganchinho, né? Por esta causa já leva para o lado material, financeiro. Da causa própria, do meu carro. Vou acabar de ler aqui só para os irmãos possam entender, irmãos. O que fala o apóstolo Paulo. Qual era a causa que o apóstolo Paulo estava de joelho aí, né? Vou ler de novo. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Esse capítulo, versículo 18 aqui é bem 19, bem taxativo, bem claro, né? Desse capítulo. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer, né? Conhecer. Quanto ao entender, ele está reprovando. Conhecer. Entender, ele está reprovando. E é isso que eu falei. Como que ele está reprovando? Quando ele fala assim, ó, que excede todo entendimento, ele está reprovando o entendimento. Não é para entender ele. O que eu entendo que o apóstolo Paulo estava falando para essa igreja, que ele estava orando para isso, para que eles venham ter conhecimento do amor de Jesus na vida deles. Não só o entendimento, o intelecto, mas o conhecer, né, realmente no amor, né? Conhecer ao Senhor Jesus. É isso que eu entendo. Então o apóstolo Paulo não estava orando para dar uma casa, dar um carro, né, Marcelo? Não, por esta causa? A causa é Cristo em nós. Né? Então, isso, para conhecer o propósito eterno, o propósito de Deus em nós. É por isso que ele estava orando. Está lá em 3:11, leu 3:11. Nesse mesmo? 3:11?
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A causa é essa. Quando ele fala por esta causa, qual é a causa? É o 11. Qual é a causa? Aqui, ó, aqui o 10, aqui, ó. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A causa é essa, Cristo glorificado na igreja. Podemos dizer também, a família de Deus, os filhos de Deus maduros, né, a vida em Deus, os filhos orgulhosos, Cristo como primogênito, né? Eu sempre falo na igreja, não é o poder do reino, mas é a vida do reino. Né? É a vida do reino. A diferença, né, Marcelo? O poder do reino e a vida do reino. Porque Deus não enviou Jesus ao mundo para revelar o seu poder, mas para revelar o Pai. O Pai, com certeza. Deus não enviou Jesus ao mundo para dar poder para nós. Embora nós recebemos poder por causa do... Poder eu acho que é uma recompensa por, né? Eu penso assim, o poder de poder pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, é uma recompensa por nós deixar, nós viver a vida de Cristo, né? Em nós. Eu creio que é isso, né? Porque existe um outro poder adversário. Nós temos que ter poder. Ter poder para ter o poder das trevas. Mas o poder veio somente por causa disso. Mas o propósito é a vida. E por causa também, porque todo reino tem que ter poder, né? É claro. Mas o foco de Deus em Cristo não é trazer poder, mas é trazer a filiação, a paternidade. Revelar o Pai. O eterno propósito dele em Cristo Jesus. Saber que você é filho, né? Como diz, por adoção, mas é herdeiro de uma promessa, né? Isso aí é tremendo. Aqui a gente faz um comentário, né, pastor? Não, mas tem um comentário, né, Marcelo? É a realidade, é a palavra de Deus, né? Tá muitos filhos imaturos, muitos filhos que se diziam qualquer coisa, né? Sai. Hoje estou salvo, amanhã eu acho que eu não estou salvo, muita dúvida, né? Por isso que Efésios fala do revestimento, né? A certeza, né? Daquilo para o inimigo não tirar isso de você. E buscar agora a paternidade, buscar o reino, buscar a edificação do corpo. Essa questão aí de poder e paternidade é muito importante a gente discernir isso, a entender, ter esse conhecimento, né? Porque a tendência do homem, nós, né, é querer focar no poder de Deus, né? Porque quem não quer poder, né? Né? Quem não então, quer, né? Mas focar no poder. Então, a gente pode demonstrar poder de Deus, mas não viver a paternidade, não viver a comunhão, não viver a família. Eu posso ter poder de Deus, né? Demonstrar poder de Deus, mas eu não vivo a família, né? Não vivo a paternidade, não vivo a comunhão, né? Glória a Deus, coisa que eu tenho que melhorar muito também, né? A questão de viver a família de Deus, né? A comunhão, né, dos santos, né? Porque essa é a obra de Deus, conduzir nós à comunhão, né? A paternidade, levar nós, trazer nós para a mesa, né? Para a mesa, Essa é a obra de Deus, trazer nós para a mesa, né? Para a comunhão. Tudo que Jesus está fazendo, todo esse processo, todo esse trabalho de Jesus Cristo é trazer nós para a mesa, né? Comunhão fala de mesa. Comunhão é mesa. E todos nós cristãos sabem disso. Né, que quando Jesus voltar, qual é a primeira coisa que ele vai fazer com nós? Colocar nós, levar nós para a mesa, né? Tremendo, né? E quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele veio e levou para a mesa. Levou para a mesa. E antes dele ir para a cruz, o que ele fez? Levou para a mesa. Então a obra, né, é a comunhão. E mesa fala de revelação do Pai, né? Fala de trazer a revelação da vontade do Pai. Mesa fala de conversar, né? Comunhão, de conversar. Comunhão, de servir um outro, né? De compartilhar. Viver, né? Essa comunhão. E hoje não vemos isso mais na família, né, Marcelo? Nós não vemos isso mais dentro da família hoje em geral. A comunhão, sentar na mesa, partir do pão. Isso é importante, cara. Isso é importante, isso é tudo, né? O inimigo está tirando o povo da comunhão, né? O inimigo está tirando o ser humano da comunhão.
Isso é Tirando tudo. a comunhão da mesa da família, automaticamente você não vai querer sentar na mesa com Cristo e comunhar com Ele. Eu penso que Satanás, ele tem o seu jeito de trabalhar, né? Ele tira a comunhão da família, de sentar no final do almoço, a gente sentando na mesa ali, falando dos seus dias, como que foi o seu dia. Aí tira esse costume do povo, aí o povo não vai querer sentar na mesa e comunhar com Cristo, né? Ouvir aquilo que Cristo tem para fazer. Cada um vai querer fazer do seu jeito, do seu modo. Não vai ter essa comunhão que nós estamos aqui agora, nessa comunhão, né? Estamos sentados na mesa e estamos falando do quê? De Cristo. O inimigo, ele vem com as suas estratégias, distraindo, tirando distração do povo, para evitar que nós venhamos reconhecer Deus, né? A paternidade de Deus na nossa vida. Amém, pastor. A obra de Deus é a mesa, é a comunhão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo aí, irmãos, o que nós estamos querendo tentar passar para a vida dos irmãos? Não é da vida eterna somente, irmão, mas da paternidade de Deus, a comunhão com Deus, a vida em Deus através de Jesus Cristo. Como diz a própria palavra, né, apóstolo Paulo, que nós fomos reconciliados e nós agora estamos reconciliando, né? Reconciliando o povo, a humanidade. Como que é reconciliar? Através de Jesus Cristo, né? Porque Ele é o caminho. Então, que os irmãos possam entender isso, irmão, nesta manhã. E aí esse é o propósito do nosso projeto aqui, Conectados com o Reino, né, Marcelo? É conectar você com o Reino de Deus, tá? O propósito eterno de Deus é a edificação do corpo. Esse é o nosso slogan, né? O propósito eterno de Deus é a edificação do corpo. Amém? Louvado seja. E entra aí, irmão, no nosso canal aí, @, né, Conectados com o Reino, você entra lá, ou você também pode entrar na IE Resgatando Vida Aparecida, e está aí os nossos podcasts, os nossos cultos aí, e também no Facebook, Francisco Carlos Teixeira. Você entra no Facebook e você vai participar conosco. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da rádio IRV aqui na cidade de Aparecida. Amém? Vamos voltar, Marcelo, né? Romanos, capítulo 1, 19. Romanos, capítulo 1, 19. Os irmãos vai anotando aí, irmãos. Vai ficar aí depois aí, tá? Para os irmãos assistirem aí. Romanos, capítulo 1, versículo 19. 20. Então vou estar lendo aqui, ó. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Termina, né? Vou ler até o 22. Dizendo-se sábios, torna-se louco, e mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança à imagem do homem corruptível e de aves e assim por diante, né? Em nome de Jesus. Tentando tirar, né? É o que nós vinhamos falando aí, conversando, né? Que Deus enviou Jesus ao mundo não é para revelar a sua divindade, nem revelar seu poder. Isso aí não precisa. Revelar para ter Acabamos de ler aqui, ele não enxerga quem não quer. Porque a própria natureza, ela traz a revelação da divindade de Deus e do seu poder. Entendeu? Mas Jesus veio ao mundo para trazer a revelação do eterno propósito de Deus. A paternidade. Né? O corpo de Cristo, né? Tem que ser formado, que é um eterno propósito de Deus também. E o inimigo veio e mudou, né, essa glória de Deus incorruptível, e semelhante à imagem do homem corruptível. Colocou embaraço, né, no ser humano, para ele não ver essa revelação. Mas o Espírito Santo está trazendo nos dias de hoje essa revelação ao nosso coração. O poder de Deus se manifesta no homem, na natureza. Seu poder, sua divindade, claramente, né? Pelas coisas que foram criadas. Hoje nós vemos aí, né, Marcelo? Hoje nós vemos pregador. Não precisa de Jesus.
A pessoa conhecer o poder de Deus, né? A grandeza de Deus, para você, vamos dizer, para você ver que Deus tem poder, você olha para o céu. Olha ao seu redor, né? Olha ao seu redor, você vê. Né? Então Deus enviar Jesus ao mundo não é uma questão de poder, de trazer poder, mas de trazer a filiação. As pessoas falam que é cheio de Cristo através de poder, né? Eu estou cheio de poder, sou cheio de Cristo, mas a vida de Cristo mesmo, a filiação, a paternidade, a pessoa desobedece, né? Desobediente à palavra. Isso aí é tudo, cara. Não ama o próximo, né? Podemos dizer assim, ó, que poder, o poder de Deus, o homem pode demonstrar. Né? Um cristão, eu posso fazer uma demonstração de poder de Deus, individualmente. Sim. Sozinho, eu pregando a palavra, orando para alguém, eu posso fazer a demonstração do poder de Deus. Né? Agora, revelar o Pai é só através da comunhão, da família, do corpo de Cristo. Que o Pai, ele só se revela na família. Na família, com certeza, é dele, né? O Pai é família. O Pai, ele só vai se revelar na família. Agora, eu individualmente, como cristão, posso ser o poder. Eu posso trazer uma demonstração de poder. Mas se eu não viver a família, a comunhão, a unidade do corpo, do Pai dos Santos, na verdade, eu acho, né? Eu posso achar e até a igreja, parecer para a igreja que eu estou trazendo uma revelação do Pai, em virtude, mas eu não estou. Não tem, porque não tem a comunhão. Porque eu não vivo a comunhão, eu não vivo a família, a unidade. eu não vivo a relação. No centro da mesa, né, Marcelo? É só guardar isso aqui, pegar isso aqui, ó. Tem que querer pegar a revelação. A gente tem que abrir o coração, deixar Deus revelar, né? O Pai, ele só se revela na família. Vamos dizer, não tem como revelar fora da família, né? Vamos dizer, claro, no corpo de Cristo, na igreja. Você só vai achar o Pai na igreja, na igreja, no corpo. Cristo, na nova criação, no novo homem, no novo nascimento. Né? O Pai, ele só vai estar ali. É o convívio, né? A família no convívio que vai achar o Pai. A paternidade. Para eu estar cheio do Pai, eu tenho que realmente ser filho, viver essa questão de filho. E nós mesmo vamos gerar mais filhos, né? Se nós tivermos no Pai, nós geraremos filhos. Aí eu vou gerar filhos. Essa é a obra do Pai. Essa é a obra. Porque quando a gente fala a obra de Deus, eterno propósito de Deus, a gente pode estar conversando aqui de várias maneiras, né? Você trouxe aí trouxe uma luz aí. O que você falou? A obra do Pai é nós gerar filhos. Então tá aí, velho. Por que não dizer que o eterno propósito de Deus é isso aí também? Né? Que agora eu vou poder gerar filhos. Paulo gerou filhos. Paulo fala de Timóteo. Filhos da fé, né? Meu filho que eu gerei nas minhas prisões. A obra de Deus, o que Deus quer é isso. Com a igreja é isso, né? É isso, é gerar. Através de mim. Isso. Você conhece a paternidade do Pai, você aceita a paternidade do Pai, e agora você vai começar a gerar filhos também, o reino. Não é gerar pessoas salvas, né? Não. Não é gerar vida eterna. Não, é gerar filhos. A vida eterna. Aqui não é vida eterna. O assunto aqui não é salvação. A vida eterna você não precisa gerar, você precisa só reconhecer, né? Vamos dizer assim? A vida eterna você não gera, você reconhece Jesus como único suficiente Salvador. Conhece Jesus, pronto. Reconhece. Essa é a vida eterna. Agora, a glorificação é você gerar, certo? Corpo transformado, vida totalmente transformada. Eita. É tremendo, né? A palavra de Deus e é isso que nós queremos trazer, né, Marcelo, para o povo, né? Por isso foi esse propósito de nós montarmos esses podcasts, irmão. Nós vamos falar somente de coisas de reino, de edificação. É isso, irmão. Porque a vida eterna você já recebeu quando você confessou a Jesus. Você arrependeu verdadeiramente, você... mas estou passando luta, tenho umas coisas, mas isso é porque você não está deixando ser gerado. O filho, a paternidade de Pai na sua vida. Então, irmãos, que você possa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo falar, né? Falar tremendamente na sua vida, através da palavra de Deus. A obra de Deus em Cristo não é trazer poder, revelação do seu poder, embora Jesus nos deu poder, né? Está bem claro, eis que eu vos dou o poder,
todo o poder me é dado no céu e na terra. Porque Jesus veio conquistar um reino, né? Não é, pastor? Jesus veio buscar o reino, né? Conquistar o reino, né? Jesus tem o reino hoje porque ele conquistou isso. É que está muito perto. Assim como nós também temos que conquistar. Você fica muito perto. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Lê lá. Você está em Efésios ainda? Eu estou em Romanos, mas eu já pulo lá em Efésios. Pronto. Tem um pedacinho que fala do eterno propósito de Deus, né? Efésios mesmo que traz a revelação, né? Efésios 2 e Efésios 3, né? Efésios 2, 16 fala sobre pela cruz reconciliar ambos em Deus. Por quê? (14, 15, né? Vou estar lendo aqui. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne se desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar a si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Nós ambos os povos fez uma família, uma né? família. Ambos os povos, que é judeu e gentio. Deus fez um só, um povo só. Aí que você fala, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Em um só corpo. Pela cruz, através da cruz, através da morte. O 15 é tremendo, né? Na sua carne desfez amizade, isso é, a lei do mandamento, que consistia em ordenar. Para criar em si mesmo, dos dois, judeu e gentio, um novo homem. Isso é a obra de Deus, né? Criar um novo homem. Na ressurreição de Cristo, né? Um novo homem. Um novo homem é quem? O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E eu sou um membro desse corpo, né? Mas o novo homem é o corpo de Cristo. Cristo como cabeça, né? Cabeça, com certeza. Glória a Deus. Como primogênito entre muitos irmãos. Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Então, o que destrói a inimizade entre duas pessoas? É a cruz. A cruz. Se duas pessoas tiverem inimizade, em atrito, não está se entendendo, a cruz quebra isso. Só a cruz que vai para quebrar isso. Então, um dos dois, pelo menos um dos dois, né? Se os dois estiverem desse jeito, a cruz... se os dois estiverem endurecidos, não aceitar o trabalho da cruz, aí... Tem que aceitar. Mas se um aceitar, já é. Pode, né? É o que aconteceu com Jesus. Era nós e Deus, né? Antes, né? Era nós e Deus. Mas aí nós não se quebrava, né? Não se rendia. Aí Deus enviou Jesus. Jesus veio e quebrou. Aí Jesus veio e quebrou essa inimizade. Reconciliou nós. Assim é nós no mundo, né? Então duas pessoas fala que é cristão, mas não ama o seu irmão, né? É só a cruz de Cristo. Então não é a questão de fazer uma oração para poder resolver o problema, né? Não. A cruz de Cristo que tem que entrar ali, onde está acontecendo aquela divisão, naquela casa, né? Seja numa igreja, uma casa, onde for, né? Duas pessoas.
Se tiver uma inimizade ali, a cruz de Cristo tem que chegar ali. Não é chegar e vamos fazer uma oração que Jesus vai derrubar isso por terra. Não vai, não. Aí fica naquela uma hora, né, Marcelo? Aí passa amanhã, tá de novo do mesmo jeito, né? Só dá uma reconciliação na hora ali porque orou e amanhã torna tudo de novo. É que a cruz não foi... Não está deixando a cruz ser trabalhada na vida da pessoa. A gente tem que deixar a cruz ser trabalhada em nós, irmãos. É isso que nós precisamos. Tá vendo, irmão? Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos do quê? Dos santos e da família de Deus. Tá vendo? E da família de Deus. Essa é a obra de Deus, né? Não é uma questão só de salvação, né? Você que fala que ama a Deus e aborrece o seu irmão? Da família de Deus. Edificar fundamentos apóstolos, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce, e ao mesmo tempo, nós somos o templo santo do Senhor. Né? Então esse corpo de Cristo, ele se torna o templo santo do Senhor. Né? Então a obra de Deus é essa, né? Formar um corpo para Cristo, né? Uma família para Deus, né? E um templo santo no Senhor. Né? Aleluia. Templo santo. Glória a Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, irmãos. Entendo aí. Não é somente levantei a mão, confessei Jesus, pronto. Para que Deus faça esse trabalho, essa obra, a vontade dele tem que reconciliar nós, né? Tem. Primeiro tem que resolver esse problema, essa questão, né? Já foi lido aqui da divisão, né, que tinha, né? Vai ter que trazer a paz primeiro, a reconciliação. A justificação, né? O processo mesmo da reconciliação está sendo feito. Está né? vendo? Qual é a missão da igreja no mundo? Qual é o ministério da igreja no mundo? Trazer a reconciliação. Através de Cristo, né? Está lá em Coríntios, capítulo... Parece que capítulo 5, parece. Primeira? É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, né? O ministério da igreja é trazer a reconciliação. O dia que eu li esse versículo aí, puxa, deu um estralo na minha mente. Reconciliação não fala somente questão de eu receber o perdão. Reconciliação é no sentido mesmo de eu entrar numa comunhão. Comunhão mesmo. Entrar numa comunhão com o Pai. Ser trabalhado pela cruz, né? É. Ministério da Reconciliação, é capítulo 5, né, do versículo 11 em diante, isso mesmo? 18, deixa eu ver. 18, né? 18. O capítulo, o versículo 11 até o 21 vai falar sobre isso, o 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de Cristo para o propósito de reconciliar o mundo com Deus através do Cristo Jesus. Reconciliar. Aqui você vê que tem um sentido de comunhão, de mesa, né? De vida. Né? É que nem eu falo para os... Não
Não é somente uma questão de reconciliar no sentido assim, de aceitar Jesus Salvador, e agora não. eu tô... É o corpo transformado. É reconciliar no sentido da consciência. Tudo, a vida. Do entendimento. A vida de Cristo, né? A vida da alma, né? Trabalhar Da alma. A transformação. É aquele que nós fala, né? Negar a si mesmo, pegar a cruz, né? Perder a vida por amor de Cristo. Perder a vida. Perder a vida aqui é a alma, né? Perder a vida do ego. Só pensa que, vou me matar, morrer, não é isso, não. Perder a vida aí, como você mesmo falou no hebraico, é alma, né? Perder a alma, perder a sua alma. O que é perder a sua alma? Sabe o que é alma, né, irmãos? Sentimentos, emoções, as vontades. É perder tudo isso por amor de Cristo, você receber lá. Então... De sorte, seria o 20, né? De sorte que sou embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aí. Então Deus está rogando, através de nós, Deus está rogando para os irmãos na igreja, na nossa vida, né? Ele usa os irmãos, o Espírito, né? Que está em nós, está nos usando o tempo todo. Rogo, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Ele não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja. Com a igreja. Estão lendo a carta de Coríntios. Que vós, igreja. E as cartas, elas são escritas para a igreja, para a não igreja. é escrita para o mundo. Né? Mas essa reconciliação já começa lá no mundo. Quando eu vou levar o evangelho, o propósito final mesmo, eu estou lá pregando o evangelho. A igreja geral que ele fala é quando você aceita Jesus, automaticamente você já passa a ser igreja, né? Então você, aí agora, o processo da vida eterna já foi, agora é o processo da reconciliação, vós reconciliar com Deus, né? Deixar a vida tornar-se filhos, deixar a vida ser trabalhada em Cristo, reconciliar. É como você mesmo falou, não somente no nosso entendimento, né? Na nossa mente, é reconciliar mesmo. Então, a partir do momento, né, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna igreja. Você já se torna. Mesmo que você seja um menino, você já se torna. Então você vai entrar num processo. Isso mesmo. De ser aprovado, ser reprovado. A palavra de Deus é tremenda. Pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Eles já eram salvos? Ele já era salvo. Já. Então os irmãos de Coríntios, eles já estavam salvos, já tinham o nome escrito no livro da vida. Aí tinha os dons, tudo, né, Marcelo? Tinha os dons, tinha tudo. Tinha dom. E nem Paulo fala que eles estão perdidos sem salvação. Não fala isso, não. Mas mesmo assim, o que ele fala para ele? Eu rogo, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Que reconciliação que é essa? Quebrar a vida do ego. E eu viver para Cristo. É que nem eles viviam lá, né? Eles eram os servos. Eles estavam quebrar a vida da carne, né? Marcelo? Eles estavam vivendo. O problema deles era a vida eles eram igreja, tinham os dons, mas estavam vivendo uma vida ainda carnal ainda, né? Como eles falam, divisão, grupinho, a madrasta dormindo com um enteado, né? Então eles estavam precisando viver uma vida de Cristo, uma vida maturidade, começar. Não estava falando que ele estava perdido, né? Não estava perdido, não vai receber salvação mais, porque ele fala, gente, agora vocês já são filhos, agora é o momento de vocês, né, deixar de ser trabalhado, você não pode, né, eu dava leitinho quando agora não, agora vocês têm que ser constante. É isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, né, Marcelo? E não é para o mundo, né, Marcelo? É para a igreja, gente. As cartas é para nós que somos igreja. Então não adianta apenas. Lembrar disso, né? Quando está lendo as cartas, tem que ler já com a mentalidade de igreja, que está sendo escrito para a igreja. A igreja. Tem que ler com essa mentalidade. Esse espírito, né? Para que nós possamos entender, irmãos, em nome de Jesus. Deixa Jesus ser trabalhado na sua vida. Deixa de ser imaturo, começa a ter um crescimento, maturidade. Deixando Deus trabalhar em você, forjar o Cristo na sua vida. Para você chegar à maturidade, né? A plenitude de Deus que é em Cristo Jesus. A estatura do varão perfeito. Então, irmãos, é preciso... Agora ficar aquele cristão
cheio de meninice, né, Marcelo? Aquele cristão, né? Aquele cristão cheio de meninice, né? Marcelo, então vamos... Tempo, né? A obra da edificação leva tempo. Hoje foi só o primeiro dia, né, Marcelo? Hoje foi o primeiro dia, né? Nós estamos aqui. Hoje só foi o primeiro dia. Então, que você possa deixar Deus trabalhar na sua vida. Um tema. Qual o tema que você daria para me colocar no podcast? Eu tenho que dar um tema. Coloca Efésios, né? Efésios fala sobre, então, a filiação, né? Efésios 3, né? Efésios 3. Vou ler aqui para nós encerrarmos. 3:11. Oi? 3:11? Isso. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Deus. Então, o propósito eterno de Deus é que nós reconhecemos a filiação, né? A paternidade de pai. O Marcelo falou de comunhão, de sentar à mesa, onde você tem comunhão, onde você sentando à mesa. Jesus sentou à mesa com os seus discípulos. Marcelo... A revelação da cruz está na mesa, né? Está na mesa. Sem a mesa nós não íamos entender a cruz, porque foi na mesa que Jesus partiu o pão, né? Ó, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém, irmão? O que Jesus fez na cruz, ele partiu. Ele deu a vida dele por nós. Amém? Louvado seja. Não é comer o pão, mas é partir, é dar a sua vida para o seu, pelo seu irmão. Amém, Marcelo? Para gerar filhos. Então, irmãos, o nosso podcast aqui é todos os sábados às 8 horas da manhã. Todos os sábados nós estaremos aqui, se assim Deus permitir. Todos os sábados às 8 horas da manhã estaremos com um podcast. E cada sábado nós teremos um assunto aqui, né? E o nosso assunto aqui, irmãos, é o reino. O nosso assunto é o propósito eterno de Deus, a edificação do corpo de Cristo. A vida eterna, vamos entrar em questão também o que é a vida eterna, né, irmãos? Que não é por esforço, não é por obras. Nós vamos entrar nessas questões aqui, mas nós queremos que você continue, como o apóstolo Paulo falou, continuar a carreira, né? Correndo por propósito, tá, irmão? Que é o propósito da edificação do corpo de Cristo, amém? Para que lá na frente ele não venha a ser reprovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou passar aqui para o Marcelo estar orando, eu vou sair um pouquinho de cena aqui, irmão. É porque está só eu e o Marcelo aqui nos estúdios. E o Marcelo vai estar orando e logo em seguida nós estaremos encerrando aí em nome de Jesus. Pode orar, então, a consideração final aí. Senhor, graças te damos por essa oportunidade, Pai, de mesa, de comunhão dos santos, Pai, desse encontro aqui, Pastor Francisco, e com aqueles irmãos também que vão estar também, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Pai, participando, meu Pai, desta manhã aqui, Senhor, meu Pai. Oh, que maravilha, Senhor Deus da glória. Oh, meu Pai, o Senhor é bom, Senhor. Oh, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos revelou, meu Pai, a paternidade. Sim, meu Pai, o Senhor nos trouxe a filiação. Agora somos filhos, Pai, em Cristo Jesus. Recebemos o Espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Oh, graças ao Senhor, porque agora somos da família, meu Pai, de Deus. Sim, como diz a tua palavra, Pai. Oh, que maravilha, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do seu Filho. Oh, que bênção, Senhor, graças a Deus. Oh, que maravilha, Senhor.